noite, amigos. Boa noite, amigas. Vocês estão bem? Este capítulo 11 do livro do Apocalipse é de fato muito interessante. Eu estou aqui lendo com vocês e me parece algumas vezes que eu nunca li estas palavras. É bastante interessante estudar o livro do Apocalipse e eu tenho especial atenção ao livro do Apocalipse já faz algum tempo. Então vamos ver o que nós temos hoje. O último vídeo da quinta-feira, nós terminamos no verso 10. Eu vou ler de novo o verso 10 para a gente poder ler o 11 e vamos comentar o 11, porque o verso 10 já foi comentado no vídeo da quinta-feira. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Aqui nós tratamos da morte das duas testemunhas e seus corpos ficaram expostos na praça de Jerusalém durante 3 dias e meio. Mas agora que haja vida, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Essa cena maravilhosa, ela está totalmente além da compreensão humana. As duas testemunhas serão mortas e, muito provavelmente, certamente, câmeras de televisão ou algo similar nessa ocasião transmitirão ao vivo para todo o planeta a imagem dos corpos mortos, porque ninguém se interessará em sepultar as duas testemunhas, porque por 1260 dias ou 3 anos e meio, elas vieram aqui incomodar o mundo com as suas palavras. E após a morte dessas duas testemunhas pelo anticristo, o mundo celebrará. As câmeras ficarão focadas nos cadáveres, enquanto todo mundo começará a comemorar. Provavelmente a comida será escassa nessa época, mas haverá muitas festas. E as festividades continuarão por 3 dias, ou até mais. Só que de repente, Deus entra em cena e Ele fará com essas duas testemunhas o que Ele fez quando criou Adão. Ele soprará o fôlego de vida nas duas testemunhas, fazendo com que elas se mexam. Então a festa parará, a folia acabará.
todo o mundo ficará assistindo com terror as duas testemunhas ficarem em pé. Se você tem mais de 30 anos, enfim, você deve ter memória do que aconteceu em 2001, aquele sacrifício oferecido a Bafomé. Eu me refiro às torres gêmeas que foram derrubadas no primeiro ano do terceiro milênio, no número 911, que é o número que você liga para a emergência nos Estados Unidos. Aqui no Brasil você liga 190 para buscar refúgio. Muitas vezes você não encontra refúgio, né? A polícia vem para te matar, não para te socorrer. Mas nos Estados Unidos o número de emergência é 911. E eu já expliquei em um vídeo, e rapidamente eu quero só fazer uma menção. O calendário americano, eles leem ao contrário, de trás para frente. Como 9 vem para nós, a gente fala 11/9/2001. Eles falam 2001, 9, 11. Então, 911. Por que 911? Porque Deus é o 10. Ponto final. O homem hoje ainda está um ponto abaixo de Deus. Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja e o anticristo reinar nesta terra, ele se achará acima de Deus. Ele vai querer se sentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. Por isso, então, a maçonaria, os Illuminatis adoram, idolatram o número 911. 9 antes de Deus, que é o 10, e 11 depois de Deus. Então, na ocasião daquele sacrifício de 3.000 pessoas, que foram oferecidas a um demônio chamado Bafomé, o mundo inteiro viu aquilo, em 2001. Imagine então as tragédias que estarão acontecendo após o arrebatamento da igreja. E toda hora que você ligar a internet, você ligar a televisão, você pegar seu smartphone, você vê as duas testemunhas lá na praça, ao vivo, sendo filmadas 24 horas por dia. Por que ficarão mortas 3 dias e meio mesmo? No último vídeo você vê isso. Uma pessoa só era considerada morta após 3 dias. Foi exatamente por isso que Jesus só ressuscitou Lázaro no 4º dia. Deus é lindo em tudo o que faz. Enquanto o mundo estiver comemorando a morte das testemunhas e as câmeras de televisão estiverem focando ao vivo, de repente as testemunhas ficarão em pé. E aí, todas as redes de televisão do planeta se arrependerão de ter câmeras voltadas para as testemunhas. Porque nesse momento a TV não vai querer mostrar essa notícia. Não vão querer dar essa notícia. As duas testemunhas ressuscitaram. Naquele momento, enquanto ninguém está acreditando no que está acontecendo, nós vamos para o verso 12. Então, eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem enquanto seus inimigos olhavam.
Após a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, algumas pessoas, os céticos, tentaram explicar sua ressurreição culpando os discípulos por terem roubado o corpo de Jesus. Foi pago um alto preço para os soldados que guardavam a gruta onde Jesus estava, para que eles alegassem que dormiram e, enquanto eles dormiam, os discípulos vieram e levaram o corpo de Jesus embora. E muitos acreditaram nisso. Muitos acreditam até hoje, especialmente os judeus. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto derem crédito, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então, durante muito tempo se propagou que roubaram o corpo de Jesus, que ele não havia ressuscitado. No entanto, o mundo não poderá alegar nenhum engano aqui, porque o mundo vai estar assistindo ao vivo. Os canais de TV estarão transmitindo ao vivo, e aí você não pode interromper e começar a passar o desenho do Simpson, né? Ou do Chaves. Eu acho interessante. Todos saberão que eles morreram, os dois, porque eles ficarão expostos na praça por 3 dias e meio. 3 dias são suficientes para você considerar uma pessoa efetivamente morta. Por isso que são 3 dias e meio, para que o mundo todo tenha certeza que de fato eles morreram. E também todos saberão que eles ressuscitaram. Então, enquanto o mundo todo estivesse perguntando o que fazer, uma grande voz vinda do céu chamará as testemunhas. E assim como Jesus subiu aos céus, as testemunhas também subirão. Jesus subiu aos céus e foi visto por cerca de 500 pessoas. Você pode conferir isso lá em Atos, no capítulo 1. Aqui não. Aqui as 2 testemunhas subirão ao céu e o mundo inteiro contemplará. Então, nenhum dos inimigos dessas testemunhas poderão lhes fazer mal quando elas desaparecerem no céu, em uma nuvem, exatamente como o nosso Cristo. O mundo só conseguirá observar a cena com espanto. Quando a igreja for arrebatada, muitos não vão acreditar. Haverá muitas desculpas em relação ao povo que vai sumir. A metade da igreja que será arrebatada, tá bom? Eu vou morrer dizendo isso. Quer os crentes gostem ou não, metade da igreja será arrebatada. E quem quiser discordar, vai precisar ter argumento para falar comigo. Após o arrebatamento da igreja, o anticristo
vai alegar que aquele povinho estava causando mal para a terra, com as suas crenças, com as suas doutrinas. Aquele povo sumiu, não interessa para onde eles foram. Agora nós teremos dias melhores. E rapidamente ele implantará seu governo e até tentará produzir uma falsa paz. Mas agora que as duas testemunhas subiram ao céu, muitos mudarão de ideia em relação ao arrebatamento da igreja e em relação à ressurreição de Jesus lá atrás. Para aqueles que estiverem lutando para sobreviver à perseguição do anticristo durante a tribulação, isto será uma mensagem de esperança. Tipo assim, permaneçam fiéis, porque se o anticristo matar você, Deus o ressuscitará dentre os mortos. Ele dirá a você o mesmo que disse a João no capítulo 4 e no primeiro verso deste livro do Apocalipse, obviamente, e o mesmo que disse agora às duas testemunhas. Deus dirá a você, obviamente, se você sobreviver à tribulação sem se render ao anticristo. Acontecerá outro detalhe, verso 13: na mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus. Quando as testemunhas ficarem em pé, o pânico se espalhará por todo o planeta. Então, enquanto as pessoas estiverem se perguntando o que está acontecendo e o que vai acontecer em seguida, as testemunhas vão subir aos céus. E imediatamente as pessoas estarão olhando aquela cena, a terra começará a tremer. 10% de todos os edifícios de Jerusalém desmoronarão, irão abaixo. Este terremoto será apenas em Jerusalém, ok? Sete mil pessoas morrerão neste terremoto. Então o temor de Deus entrará no coração das pessoas. Eu já disse várias vezes que mesmo durante a tribulação, Deus vai se esforçar para tentar salvar as pessoas do fogo do inferno, porque Deus é longânimo e Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Muitos mudarão de ideia em relação às duas testemunhas. Muitos darão crédito às duas testemunhas depois que virem-nas subirem aos céus e depois do terremoto. E começarão a louvar a Deus e haverá um avivamento, especialmente entre os judeus.
Tem gente que diz que há males que vêm para bem. Eu particularmente não concordo com essa frase, eu não preciso concordar com todo dito popular. Mas neste caso especificamente, haverá um bem, porque as pessoas vão despertar. Espera um pouquinho. Sumiu uma boa parte da população do planeta, apareceram esses dois homens, morreram, ficaram expostos 3 dias e meio na praça, de repente ressuscitam. E nós vimos eles subindo. Enquanto eles subiam, aconteceu um terremoto. Não. Aquilo que o Silvio falou no vídeo deve ser verdade. Aquilo que eu ouvia as pessoas falando nas ruas, aquilo que, até porque muito crente vai ficar, e aí esse crente que ficar, ele vai ter que dizer para as pessoas, porque as pessoas vão perguntar, e aí, você não era crente? Você não subiu? E agora, o que vai acontecer? Se esse crente leu a Bíblia, ou se esse crente assistiu algum vídeo que trata sobre o livro do Apocalipse, ele vai saber tudo o que vai acontecer. Então ele vai poder dizer para as pessoas, olha, agora vai acontecer isso, isso, isso. Resumindo, a coisa vai desandar de vez. Mas as coisas ainda vão ficar muito piores. Quando Jesus morreu, a terra tremeu. Quando Jesus ressuscitou, a terra tremeu. E agora, quando as 2 testemunhas ressuscitarem, a terra treme novamente. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve, ou 6ª trombeta. Agora nós vamos falar no próximo vídeo da 7ª trombeta, ou o terceiro ai. Então, queridos e queridas, preparem os lombos, porque a coisa vai ficar pior do que já está. Gostaram desses versos? Nós falamos poucos, mesmo assim falamos 23 minutos, apenas explicando os versos 11 a 14. Mais uma vez, eu faço questão de dizer que gosto muito do que estou fazendo. E eu espero sinceramente que você também esteja gostando. Porque é por você que eu estou fazendo isto. Então, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa ser notificado quando o vídeo for postado. Indique esse canal para uma pessoa que você gosta. Indique esse canal para alguém. Eu quero que o máximo de pessoas possível sejam alcançadas. Não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus. E a honra, o louvor e a glória serão sempre e eternamente para Ele. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir e nós vivermos.